atividade física com diversão, o parkour surgiu na França na década de 80 e foi se espalhando por vários países. A ideia do esporte é ultrapassar qualquer obstáculo que estiver pela frente, e não importa como. E quanto mais criatividade, melhor. E para quem pensa que a atividade se restringe apenas a adultos, está muito enganado. Qualquer pessoa com disposição pode praticar, inclusive crianças. Por que você começou a fazer o parkour? Foi para perder alguns medos que eu tinha, medo de altura, medo de algumas coisinhas, e para realmente fazer alguma coisa que gastasse energia. Eu comecei porque era diferente, porque ninguém fazia, então desbravar uma atividade nova foi bem interessante na época. Foi algo que eu sempre quis fazer. Eu morava no interior antigamente, e aí eu mudei para São Paulo, a primeira coisa que eu vim fazer é parkour. Eu trabalho com pilates, eu queria fazer alguma coisa que trabalhasse aeróbico e que desafiasse um pouquinho mais de força, de agilidade. E achei que o parkour era legal. E há quanto tempo você treina? Vai indo para 11 anos, tá 10 anos e pouquinho. Na semana retrasada fez 1 ano. Faz um mês só. Já vai fazer uns 6 meses que eu tô praticando, eu tô gostando bastante. Quais são os benefícios que essa prática trouxe para você? Todo tipo de saúde, agilidade, locomoção na rua, espaço, todo esse conhecimento corporal. Primeiro de tudo, ganhar dos medos, porque olhando parece tudo muito fácil na hora que você vai dar uma travada. Muita força e agilidade para passar de obstáculo, enfim. Beneficiou o corpo inteiro e não só o corpo, como a mente também. Então, vários medos eu acabei perdendo mesmo. Subir as coisas. Como que você se sente após o treino? Roxa, bem roxa, muitos roxos. Muito dolorida, exausta, mas com muita satisfação, assim, é muito gostoso, apesar do cansaço. Dá uma adrenalina gostosa. Dá vontade de continuar. A maioria das vezes com raiva. Nossa, é muito bom. Eu quero treinar mais, assim. É a vontade de, sair embora fazendo parkour. Você não pode perder no programa de hoje o pastor Denis Munhoz e seu convidado falando um pouco mais sobre o parkour, o desafio urbano. Jean Weiner é um dos primeiros praticantes de parkour do Brasil. É formado em Educação Física pela USP, possui certificado internacional e mais de 10 anos de experiência no parkour e também em outras modalidades. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Se você perdeu algum programa ou alguma entrevista que você gostaria de assistir novamente, às vezes as pessoas estão ligando aqui perguntando: como é que eu faço? É fácil. Você está vendo agora esse canal do YouTube. Basta acessar esse endereço no YouTube, lá você encontra a relação de todos os programas já veiculados e ela é atualizada semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Jean Weiner, ele é instrutor de parkour. Jean, obrigado por ter aceito o convite. Muito prazer, Denis. Prazer é nosso. Explica um pouquinho pra gente aí. Começar pelo começo, como falam, Vamos lá. né? O que vem a ser o parkour? O parkour é essencialmente uma método de treinamento físico que envolve ultrapassagem de obstáculos, tá? Então, como que isso se realiza? Com saltos, corrida, com escalada, com vários movimentos naturais que a gente tem, desde criança, corre, pula, sobe nas coisas, e aplicando em qualquer ambiente, tá? Isso é essencialmente, assim, a imagem do parkour. Não é um esporte, né, Jean? Tecnicamente não. Ele Há controvérsias. Ele é um condicionamento físico, ele é um treinamento. Sim, um esporte geralmente é uma atividade que tem regras, tem juiz, tem competição, tem um monte de regulamentos, enfim, associações que determinam como ele deve ser. O parkour é mais livre nesse aspecto, então não é esporte, você não tem que fazer um gol, ganhar um objetivo. Existem competições, manifestações esportivas do parkour, então eventos competitivos, por exemplo, que a gente faz, mas essencialmente o parkour não é isso. O parkour não é a competição em si, o parkour é um método de treinamento, uma forma de conhecer a si mesmo. A gente fala treinamento físico porque é como mais exposto, né? Como a gente vê um cara subir no muro, isso impressiona muito, é a parte que mais ressalta do parkour visualmente. Mas é muito mais que isso, é uma forma de conhecer a si mesmo, uma forma de encarar desafios, uma forma de valorizar o seu entorno, a cidade, as praças, enfim. Então tem muita coisa muito importante no parkour que essa visão simplista de passar obstáculos não reflete muito bem. Pelo que eu vi já na internet, em alguns canais aí a cabo, parece que as pessoas que praticam conhecem muito bem aquela região que eles estão praticando. Porque ele sai de um muro, pula numa laje, da laje ele vai para a rua, ele volta, pula numa grade, da grade ele vai para uma janela.
é sempre realizado no mesmo local para se atingir a perfeição ou muda de local? Uma grande graça do parkour é você se adaptar. Então, a forma de, assim, como eu falei, a gente encara medo no parkour, a gente conhece a si mesmo, a gente conhece o ambiente. Então, acho que o principal do parkour é você conseguir usar qualquer ambiente. Claro que, assim, num vídeo a gente não mostra o processo de treino, mostra o resultado do treino, tá? Então, para o cara fazer aquele vídeo, um vídeo muito bonito que a gente vê, pulando de um lugar legal, tal, uma coisa super difícil, o cara treinou muito para chegar lá. Esse processo... Ali é o final da história, exatamente, é o resultado, né? O espetáculo fechado. Que nem você vê um Cirque du Soleil, você vê o resultado, você não vê o duro que eles deram para chegar lá. Então, acho que na minha opinião, o mais legal do parkour é o processo. É onde você realmente aprende muito, não só sobre movimento em si, mas sobre isso que eu falei, lidar com momentos diferentes, com situações diferentes, com obstáculos diferentes. Às vezes eu vou treinar parkour numa praça que não tem nada. O que eu vou fazer lá? Vou ter que usar criatividade, vou ter que usar muito meu repertório que eu vou ter criado, imaginação talvez, para criar um treino lá. Então, mas é isso. Então no vídeo a gente vê o resultado o que a pessoa quis mostrar naquele vídeo. Geralmente o lugar que ele treinou muito, faz uma coisa muito difícil e consegue fazer algo impressionante para mostrar, entendeu? Tem algum equipamento de segurança no treino ou quando exerce esporte ou não tem nada? Por filosofia, que assim, por filosofia o parkour você não depende de nenhum equipamento. Estou te perguntando isso pelo Claro. seguinte, eu imagino, eu nunca vi, mas eu imagino que tenha quedas, porque pode ter. Você está trabalhando ali num limite, né? De Sim. salto, de segurar. Então, por isso que eu te perguntei do equipamento. É uma pergunta muito comum, todo mundo faz. Não usa joelho, cotoveleira, capacete, sei lá o quê. Não, por alguns motivos. Primeiro, você tem que conhecer a si mesmo sem criar dependência de equipamento. Então, não põe um colchão? Claro que não. Se eu for na rua treinar parkour, não vai ter um colchão para eu aprender, entendeu? Vou ter que saber lidar com o impacto, com o chão duro, aterrissar, como é que eu vou sentir o solo para não me lesionar, entendeu? Cotoveleira, joelheira, primeiro, essas articulações não são risco no parkour, não tem risco de machucar cotovelo e joelho, isso aí bate, tá? Mas o grave do parkour não seria esse, seria você pular, jogar e quebrar o pé, que isso não protege. Isso atrapalha também. Uma coisa que isso limita a articulação tal, e a gente depende muito do corpo inteiro disponível para a gente. Então, não, tanto por filosofia quanto por praticidade a gente não usa. Mesmo o tênis, muita gente, tem que pegar um tênis com bom amortecimento, a gente não recomenda isso. Primeiro porque dependência, a gente cria dependência de um tênis mais especial. Sofisticado. Mas o mais importante é que um tênis com amortecimento, ele tira a sensibilidade do piso, do solo. Então, quando você quiser se equilibrar numa superfície mais estreita, por exemplo, aquela camada de borracha vai atrapalhar, vai absorver um pouco o impacto e não vai deixar seus músculos trabalharem para você fazer aquele equilíbrio, tá? Então, quando você pisa no chão também, aquela camada de borracha, quanto mais grossa for, mais tira a sua sensibilidade para poder aplicar a técnica de amortecimento. Quando a gente pula no chão, a gente não cai no chão. A gente amortece, tem toda uma cadeia de articulações que trabalham em conjunto para você diminuir o impacto e assim não se machucar, tá? E voltando à lesão também, como você falou, a gente vê no vídeo o cara pulando de lugares altos, assim, não, é impressionante. É impressionante. Se você não sabe que é uma técnica, sim, na hora que você vê a pessoa falando que ele fala, não, vai se matar ali, porque ele pula de uma janela para uma outra, com um buraco no meio. Como você falou, é técnica, a gente conhece o lugar também, então... As coisas mais impressionantes, geralmente a gente vê um cara que treinou muito aquilo lá. Que nem falei, Cirque du Soleil, o cara dá um triplo mortal num lugar que é absurdo, você fala, o cara não fez de primeira aquilo lá. O cara treinou muito para chegar naquele resultado que a gente viu. Qual a origem do parkour? O parkour tem origem francesa. Ele nasceu na França, no subúrbio da França, mas inspirado por um militar desculpa, fugiu agora, do Vietnã. Do Vietnã. Da antiga Indochina. Então é um cara que faz tempo? Isso começo dos anos 1900 e alguma coisa, tá? Poxa, desculpa, então. O nome parkour não. O nome parkour veio em 98. Sim, mas bem a recente. prática, né? A prática mas a prática tem várias origens. Tem esse militar, daí tem um método de treinamento natural, daí tem o... porque tem uma série de influências que chegam lá. O treinamento militar tem algumas coisas que lembram isso. Muito, muito. A gente vê, inclusive, a origem do treinamento militar é de um francês chamado Georges Hebert, que é aquela pista de obstáculos que a gente conhece, que o cara sobe, desce, sei lá o quê. Cai, tem que ir rastejando, volta. Se chama pista de obstáculos do pentatlo militar. Sobe a rampa, né? Exatamente. Isso foi criado por um francês chamado Georges Hebert. Esse rapaz, ele criou
um método natural de educação física, que chegou a inspirar esse militar vietnamita que o filho dele criou o parkour. Então as origens são praticamente a mesma. Tá? Essa mesma pessoa-chave, de alguma forma, influenciou que os dois existissem. Então tem tudo a ver com parkour e esse treinamento militar. Esse vietnamita, ele ensinou o filho dele e tal, mas antes disso, ele treinava muito o parkour, que ele chamava, que assim, parcours du combattant, em francês, minha pronúncia pode estar errada, desculpa, é o nome daquele percurso de obstáculos. Então ele treinava para aquele percurso e falava, não, tu vai treinar parkour. Ele abreviava o nome. Então o filho dele pegou a palavra parkour, que o pai dele tanto fazia, e usou essa palavra para batizar a prática que ele criou. E no Brasil, parece que isso daí está bem difundido. Está bem difundido. No resto do mundo, como é que é? Qual o país que pratica mais? Como está o Brasil em relação ao mundo? Olha, o Brasil é muito grande, assim, geograficamente falando também, né? Territorialmente falando, é muito grande. Então, tem gente do norte e do sul do Brasil praticando. Do Pará, do Rio Grande do Sul, enfim, todos os estados brasileiros tem muita gente praticando já. Então, obviamente, a gente é uma comunidade grande, tá? Mas também é muito forte na Europa, na Rússia, nos Estados Unidos. São países, são regiões, né, que são está popularizando muito também. Qual a inspiração que a pessoa tem? De repente ela vai falar, não, vou começar a praticar. Eu vou falar por mim, porque cada um tem sua inspiração pessoal, certo? A minha é que quando eu conheci parkour, eu fazia um monte de esporte já. Fazia escalada, fazia corrida, fazia circo. Eu usava muito o corpo, muitas atividades. E eu sempre falei, putz, legal fazer circo aqui nesse espaço, mas eu quero usar minhas habilidades na rua, sabe? Legal escalar a parede escalada, mas eu quero escalar qualquer coisa que estiver na minha frente. Não quero ser confinado a um espaço específico, coloridinho, bonitinho, protegido. Não, quero saber que meu corpo é capaz de lidar com qualquer situação. Quando eu conheci o parkour, eu falei, putz, caiu com uma luva. É isso, entendeu? Isso que me motivou. Mas tem muita gente assim, pela liberdade de movimento, que tem a ver com isso também, ou pelo condicionamento físico que dá, ou tem gente que, curte arquitetura e acha muito legal por explorar fisicamente os obstáculos. Então, acho que o legal do parkour é isso. Como não é um esporte com um motivo muito definido, cada um tem muita liberdade para criar o que se sente à vontade dentro disso. Você falou em benefícios físicos. Quais os principais? Bom, principais, assim, os físicos, você ganha força, condicionamento físico, capacidade cardiorrespiratória. Ele é muito intenso fisicamente. Eu estou sem praticar há mais 2 anos, então realmente, fisicamente, eu regredi bastante nesse aspecto. Mas o parkour ele exige muito seu físico. Então, primeiro, a própria prática do parkour já melhora o físico. Segundo, é bom você praticar físico para preparar para o parkour também. Porque como ele exige muito, se você vem sem muita coisa antes, pode ser que o impacto da aterrissagem pode pegar sua articulação, entendeu? Pode ser que você não consiga ter a força para subir o muro. Então, ele tanto depende do condicionamento físico, quanto ele proporciona condicionamento físico. Que eu falei, resistência muscular, força, capacidade cardiorrespiratória. Então, bem completo, porque não é, por exemplo, corrida, você trabalha muito só a resistência, uma coisa só. Então, parkour outros esportes é mais dirigido a uma parte do corpo. Isso. E o parkour é muito completo, porque você usa o corpo todo. Você usa os membros superiores, inferiores, você usa o todos os esportes usam, mas você usa o corpo de uma forma muito variada e assim completa. Isso que é muito legal do parkour. Uma curiosidade, qual é a reação das pessoas quando de repente vocês estão praticando, tem alguém passando na rua e vendo um cara saltar de um prédio para uma varanda, da varanda para o chão, subindo uma grade? Alguém já parou vocês? Já. O que vocês estão fazendo? Vocês são malucos? Eu estou no parkour há 12 anos, desde que chegou no Brasil. E a evolução da reação das pessoas mudou muito. Porque antes, o que é isso? É bandidagem? O que é isso? Às vezes até pode confundir, que está fugindo da polícia, alguma coisa. Tá... Que isso? Vai subir para pichar aí e tal. Aconteceu muito esse tipo de coisa. Só que conforme o parkour foi se dissipando, né? Foi se divulgando, as pessoas, até as autoridades, começaram a reconhecer. É parkour, né? Toma cuidado e tal. Então, hoje em dia, a abordagem é menos agressiva, por assim, sabe? Mas vocês avisam ali os moradores, o pessoal daquela região que vocês estão praticando ou não? Assim, a gente não entra numa propriedade privada, por exemplo, praticar, certo? A gente usa praças ou às vezes lugares abandonados, tal, que é privado, mas a gente acaba, tá abandonado mesmo, a gente acaba usando, mas geralmente praça e lugares abertos. A gente não avisa, mas é que a gente não começa a sair correndo que nem um louco, vai chegar em outro lugar. A gente está lá treinando uma coisa, repete. Então, as pessoas identificam... O pessoal já vai vendo, né? Peraí, o cara não tá se jogando... Quer dizer, alguns se jogam, né? Não vou dizer que não. Mas eles entendem que é um padrão, assim, o pessoal não tá correndo, não tá fugindo dali.
está parado lá, está repetindo uma coisa, fica por lá, vai e volta. Então, é diferente. Dá para identificar quando a pessoa está treinando alguma coisa, quando está correndo, fugindo de alguma coisa, né? Então, acho que hoje as pessoas estão menos sensíveis a isso, porque já sabem, não, peraí, tem aquele esporte de louco de pular por aí, então começa reconhecendo que pode ser alguma coisa legal também, né? E a idade para início? Qual a idade recomendável? Para criança ou para se parar de fazer, que já fica um pouco perigoso? Vamos lá. O parkour, como eu falei, ele não tem um formato pré-definido. Você não é obrigado a fazer desse jeito. Isso é legal, que abre milhares de possibilidades para ele. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos pode fazer parkour. É igual o cara de 18 anos? Claro que não. Vai ser uma coisa mais então, o que eu digo é o risco porque a criança ainda não tem um senso de perigo como tem o adulto. Então, de repente, ele pode tentar uma manobra mais arriscada e se complicar. Exatamente. Então, a gente adapta o treino de acordo com o público. Então, tem uma criança, a gente dá aula na academia, dá aula a partir de 5 anos lá. Isso em grupo, em particular até menos também, já desde 3 anos já também, a aula. Então, quando é menor, a gente foca mais no desenvolvimento motor da criança. Não vai colocar em risco, porque afinal não tem nem conhecimento do próprio corpo para poder lidar com esse tipo de coisa. Então, o foco é mais motor. E quanto mais vai evoluindo no seu desenvolvimento motor ou físico, tanto pela idade quanto pelo treino, o foco começa a ser mais na parte de desafios, de como encarar seus medos, não tanto no desenvolvimento aprendizado motor. Porque os movimentos para parkour são simples. Não é uma coisa complexa, como a ginástica olímpica, por exemplo, que é super complexo tecnicamente. Não, é saltos, escaladas, coisa que nosso corpo foi evoluído durante milhões de anos para poder fazer. Então, nós somos geneticamente preparados para fazer parkour já. Um salto assim, por mais que uma pessoa não treine muito, ela consegue dar o princípio de saltar com as duas pernas, chegar numa plataforma na frente. Então, são movimentos quase que rudimentares, quase. Claro que mais treinados. Então, tecnicamente é muito fácil. Então, uma criança não tem esses movimentos rudimentares tão desenvolvidos, a gente foca nisso. Mas uma pessoa mais desenvolvida já tem, então a gente... E a idade, a pessoa já da terceira idade, o idoso, tem idoso que pratica? Tem minha avó. Sua avó pratica? Tem. Desculpa, quantos anos ela tem? Está com 84 agora. 84 anos e pratica? Na verdade, agora ela não está mais praticando, mas ela chegou a praticar, fez umas aulas com a gente na 3, você tem o vídeo dela, inclusive, fazendo. Até que idade? Não, ela até 82 só. Fez Só 82? Foi um curto período, você né? está achando aí que com 60, 70, 80, você não está conseguindo caminhar? A avó dele, só até os 82, ela praticou parkour. Ô, Denis, tem projetos lindos, assim, de pessoas com deficiência praticando. Deficientes também? Deficientes, grupos de idosos fazendo parkour com dança, tem na Inglaterra também. A gente teve um aluno com paralisia cerebral. Poxa vida, que ele fez anos de karatê adaptado, e só com 2 meses de parkour, ele conseguiu sentir... claro que assim, não era adaptado ao parkour, ele fazia aula normal com as pessoas. Claro que o professor tinha um cuidado maior com ele, tipo, ele não tinha muita flexibilidade, ajudava um pouquinho e tal, mas ele fazia uma aula praticamente com as pessoas normais. E em 2 meses, ele sentiu benefícios que em anos de karatê adaptado, ele não tinha sentido, entendeu? Então, ele pode trazer benefícios para muita gente. A gente não tocou nem a superfície em tudo que o parkour pode fazer, que é novo, né? Tem 12 anos no Brasil o parkour. Então, assim, idosos, tem grupos de idosos que podem fazer isso aí. É muito bom para idoso, porque trabalha muito equilíbrio o parkour. E uma das maiores acidentes, maiores lesões que tem com o idoso é queda. E é perigoso, porque às vezes se quebra algum osso, é mais difícil para regenerar. Então, o cuidado com o idoso em equilíbrio e queda é muito grande. Né? Exatamente. E o parkour desenvolve muito isso. Tanto a força dos membros para você aguentar, tal, subir, quanto o equilíbrio. O treinamento é feito como? Em algo similar? Tem algum equipamento ou não? Nós temos 2 academias de parkour, que lá a gente criou uma série de obstáculos, nós mesmos criamos, desenvolvemos tal, para simular obstáculos que teriam na rua, tá? Mas o parkour pode ser feito na rua sem nem equipamento extra também. Isso é uma coisa que a gente criou, mas não quer dizer que dependa disso. A gente pode, inclusive, levar um idoso para a rua, claro, que vai subir muro de 2 metros. O treinamento com idoso tem muito menos impacto, é uma coisa mais leve, assim, com menos movimentos balísticos, né, de saltos, enfim. Mas a gente pode pegar um idoso e levar para a rua com o devido cuidado, óbvio. Eu acho que o parkour, o mais importante não é o equipamento, é a instrução que você tem. Quem te acompanha, tem um profissional, tem uma pessoa experiente, sabe o que está fazendo. Porque também tem outro leão no parkour hoje, que é assim, o pessoal vê um vídeo na internet, eu sei fazer isso aí, eu sei pular, vou lá ensinar. Ou vou fazer, e não tem um aprofundamento maior na técnica ou na prática, e já acha que é uma coisa
simples. Até eu vi hoje mesmo, tem um aluno nosso que estava na academia e falou, pô, semana passada meu professor de educação física foi ensinar parkour. Eu falei, foi legal? Ele ensinou tudo errado, ensinou que tem que cair com calcanhar, por exemplo. Cair com calcanhar quer dizer que você vai levar impacto para todo o seu... transmite. Exatamente. Aqui não, a gente usa a ponta do pé para poder amortecer, basicamente. Usa toda a ponta do pé, o calcanhar, a articulação do calcanhar para flexionar, o joelho, enfim, o quadril. Então, e quando você pega calcanhar, você anula toda essa cadeia de articulações que trabalham. E cada um tem seu movimento, cada um desenvolve um movimento novo ou tem movimentos, padrões que trabalham em cima daquilo? O parkour, como eu falei, se baseia em movimentos rudimentares. Então, um salto é um salto, uma escalada é uma escalada. Na essência do parkour, é tudo muito, muito igual. Mas cada um tem suas individualidades, tanto biológicas, ou se, por exemplo, é mais alto, ele é mais pesado. Tem uma pessoa tal. que tem facilidade mais para um movimento, menos para outro. E a experiência, às vezes, uma pessoa vindo do balé, tem uma leveza de corpo maior, ele tem um repertório motor maior, começa a trazer coisas novas que a gente, pô, que legal isso aí. Então ele permite muito também que as pessoas desenvolvam na sua individualidade. Isso que é legal. Então uma pessoa muito boa, duas pessoas podem ser muito boas no parkour, fazendo coisas totalmente diferentes. Muito, assim, tem uma movimentação corporal bem diferente uma da outra. A produção está me avisando, só para a gente comentou aqui, parece que eles encontraram um vídeo da sua avó praticando aqui. Se estiver no ponto, por favor. Essa senhora? Essa é minha avó. Senhora? Essa é minha avó. Pode rodar. Ele não tem áudio, mas pelo menos para ver as imagens. Sim, sim. Nessa fase, ela ainda praticava? Sim, está praticando. Daqui a pouco eu tenho mais exercícios que ela faz. Mas você vai ver, são coisas menos saltos, menos corridas, assim, coisas mais... simples em alguns aspectos, né? É o processo de aquecimento. Sim, sim, as articulações e tal. Joelho, tornozelo. Isso. Esse vídeo acho que é um pouco longo, se quiser avançar um pouquinho, até para ver mais pra frente as coisas mais específicas de parkour, né? Mas é isso, todo treinamento tem isso. Mas começa, esse é o aquecimento. É o aquecimento. Se puder, Juliana, se puder um pouquinho mais para frente, ver na parte aí dela, já na prática mesmo. Mas também tem... Do parkour. Acho que seria melhor. Tem preparação física também, daí tem a quadrupedia. Isso é um exercício muito simples, que trabalha o corpo inteiro. E ótimo para ganhar condicionamento também. De volta. E pelo que eu estou vendo, na academia não existe assim equipamentos como tem em academia normal, é? Não, é de parkour lá. Nossa especialidade é parkour, foi construída para isso. Não é para musculação. A gente faz isso de força, por exemplo, agachamento e tal, mas enfim... Ela fazendo flexão de braço, mas... Com 82 melhor anos. Que muito aluno nosso de 15 anos. Exato, 82 anos. 82 anos, a minha avó é incrível. Sou fã dela. E continua no aquecimento. Então, e daí da academia, depois vocês aí partem para a rua. A gente tem uma vez por mês na academia. É o do salto, né? Já que eu vou descendo. Parece ela que eu morria de medo de subir aí, no começo. Não, imagino, né? Pro idoso. Mas quando eu subi de primeira, não teve nenhuma dificuldade, foi só medo. Porque ela tem físico para isso. Olha que interessante isso daí. O balanço, já essa é uma boa lá. simulação, né? Já que se encontra na rua. Já balança e equilíbrio já, não tem nenhum colchão embaixo, nem nada. Então aí já tem um certo risco. A gente dá um apoio aí, mas você vê que... Entendeu? Isso faz uns 4 anos já, na verdade, esse vídeo. Até a academia mudou bastante também. Mas é isso, são aparelhos de equilíbrio, de madeira, de estruturas metálicas. Realmente, isso daí deve desenvolver muito senso de equilíbrio, a coordenação motora também, né? Muito. Pô, trabalha bastante. Um passo errado ali é complicado, a pessoa tem que... E olha, ela não tem receio nenhum, rapaz, com 82 anos, olha que interessante. A parte muito equilíbrio essa parte. Então, em vez de colocar no muro alto... Simula, como se você estivesse andando em cima do muro. Exatamente, por exemplo. São plataformas estreitas. Você vê hoje em dia, tem muito treinamento funcional para idoso que usa coisas semelhantes também. Então, ele partilha muito. Reabilitação também. Então, partilha muito de conceitos parecidos. Porque eu falei, não é um esporte de rendimento. Não importa ela ganhar de alguém isso aí, não. Tá desenvolvimento isso aí. Isso que é bacana no parkour. Olha, parabéns. Parabéns, manda um abraço nela. Pode deixar que eu vou mandar um exemplo, né? Porque às vezes a pessoa quando atinge certa idade, e principalmente aqui no Brasil, né? Quando a pessoa atinge ali 70, 75 anos, parece que tudo acabou,
que ele vai ficar dentro de casa, vai ficar sentado no sofá vendo televisão. E é interessante quando a gente vê pessoas, né, como a senhora, sua avó, com 82 anos ainda praticando atividade física, que faz bem para o corpo e para a mente. Com Né? certeza, com certeza. Ajuda muito. Então, essa parte de encarar o medo é muito bacana também, sabe? Que é uma coisa que aterrorizava ela viu que era muito fácil. Subir aquele caixote, eu subia aí nunca. Logo depois ela tentou subir de primeira, falou, era isso? Conseguiu. Entendeu? É muito gostoso essa sensação, em qualquer idade, na verdade, de você ver uma coisa que você nunca se imaginaria capaz e conseguir fazer essa coisa. Isso é muito gostoso. É um desafio que você está vencendo. Né? No parkour mesmo, tem um muro de 2 metros lá. A pessoa chega na primeira aula, nossa, eu nunca vou subir isso. Às vezes na primeira aula sobe e fala, nossa, eu não sabia que era capaz disso. Isso é a melhor coisa que tem no parkour. A sensação de você conseguir fazer algo que você nunca se imaginaria capaz de fazer. Isso dá melhora muito a autoestima, a disposição, isso é uma coisa incrível. Pergunta que eu tenho que fazer. Teve algum acidente grave? Sim, claro. Grave é o seguinte, não Não, já grave houve eu digo fratura. assim, de quebrar alguma coisa, Já houve lógico. fratura. É um acidente, mas não é tão grave. Já. Eu digo assim, Eu teve não- algum acidente fatal? Não. Isso. Tem histórias que é o seguinte, como eu falei, parkour alguém pode ver o vídeo, imitar e falar que está fazendo parkour. Sendo que ele não tem nada do treinamento, nada da filosofia, ele não recebeu nada, nenhuma exatamente. orientação, nada. Então já aconteceu, por exemplo, uma história de parece que um russo foi subir num prédio, foi imitar alguém que viu o vídeo e caiu. Mas É aí parkour, não era- o cara não treinava regularmente, ninguém sabe quem é o cara como é que vai saber? Mas a mídia também associa com parkour, subir prédio virou parkour agora, né? Então o pessoal vê uma coisa parecida, associa com parkour. Então, mas com parkour diretamente, praticante que pratica regularmente, foi fazer alguma coisa e errou, morreu, não tem nenhum registro disso. Queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, nosso tempo está Imagina. acabando. E te colocar à Foi um prazer. disposição algum recado que você queira passar para o telespectador, alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar, Não, por acho favor, que fique à vontade. é legal que a gente tem que falar muita coisa, né? Então, parkour é isso. Parkour é uma coisa muito importante de autoconhecimento, de você buscar um desafio que você queira superar e não necessariamente ser igual a outra pessoa. Isso que é muito legal. É a consciência que tem que ter quando for treinar. Tipo, eu vou ver um vídeo, não vou fazer igual ao vídeo. Vou aos poucos, vou perder medo, vou ganhar confiança, ganhar condicionamento físico. Então, acho que o parkour mais importante é você começar com gente, com um acompanhamento de alguém, ou profissional, ou muito experiente, que possa te ajudar. Nós temos 2 academias aqui em São Paulo, né, a Tracer, na região de Pinheiros, na Zona Oeste, aqui pertinho, inclusive, que recebe gente de 5 a 50 anos regularmente. Pais com os filhos, inclusive, crianças sozinhos, a minha avó. Então, quem quiser conhecer, pode entrar no site que é www.tracer.com.br. O Facebook é Tracer Parkour. E estamos aí. Obrigado Denis, pela tua presença, foi um prazer eu que recebê-lo agradeço. aqui. Obrigado. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.